Olá, então, continuando o outro vídeo, na época que eu não tomava anticoncepcional, que eu estava tentando engravidar, eu tinha muitas cólicas e minha menstruação era muito desregulada. Mas hoje, já que eu tomo o anticoncepcional, a minha menstruação não é mais desregular e também não tem mais tantas cólicas, porque o anticoncepcional ele ajudou, né, a regular a menstruação e tirar um pouco da cólica. Então, alguns meses antes de eu completar 2 anos, que eu já estava tentando engravidar, como eu já tinha falado no outro vídeo, Deus começou a falar muito comigo. E um dia eu estava participando de uma campanha de oração na minha igreja e Deus usou um servo dele para dizer para mim que ele iria realizar os meus sonhos. Que bênção, né? Deus chegar assim para você e usar uma pessoa para dizer para você que vai realizar os seus sonhos. É maravilhoso Deus dizer isso para alguém. É muito maravilhoso, né? O que a gente pode querer mais? Então, e o meu sonho naquela época era ter um filho. Já eram quase 2 anos de espera, de tentativas. E que eu iria procurar uma ginecologista para ver se eu tinha algum tipo de problema. Ou então meu marido, né? Às vezes não era comigo, eu pensava, né? Às vezes é com o meu marido o problema. Então eu vou procurar uma ginecologista para ver o que eu tenho. Eu falei, vamos acabar com isso agora. E procurei uma ginecologista. Na primeira consulta, eu conversei com ela, né, expliquei tudo para ela direitinho. E eu já estava há quase 2 anos tentando engravidar e nada. E aí ela me passou um monte de exame para fazer, exame hormonal, exame de sangue. E passou um único exame pro meu marido, que era o espermograma. Aí ela falou, através desse exame aqui, se o seu marido tiver algum tipo de problema, vai ser detectado, né, com esse único exame. Eu falei, nossa, eu tenho que fazer esse monte aqui e ele tem que fazer só um. Aí tá. Aí eu fui, alguns dias depois eu falei, então vamos fazer o orçamento de quanto que vai ficar esses exames. Aí ela já tinha me avisado que não iria ficar muito barato. E eu já me preocupei, né? Mas eu falei, né, vamos ver quanto que vai ficar. Aí fui, fiz o orçamento em vários lugares. Mas assim, o lugar mais barato que eu achei com o cartão do meu marido, que ele tem um cartão que ele dá descontos em várias coisas, exames, várias coisas, né? Consultas. E com esse cartão, iria ficar em 400 e poucos reais os exames. E eu, assim, quase caí de costas quando eu fiquei sabendo. Falei, meu Deus, da onde que nós vamos arrumar 400 reais para fazer exames? Aí eu pensei, se só os exames custam tudo isso, imagina se eu tiver algum problema e eu tiver que fazer tratamento, quanto que não vai ficar esse tratamento, né? Aí eu me preocupei, né? Eu falei, agora acabou, não vou mais poder fazer exame nenhum, acabou, o sonho de ser mãe terminou. Só que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, porque eu tava assim, já nas últimas mesmo, eu já tava nas últimas, eu pensava nisso 24 horas por dia, eu
muitas das vezes entrava em desespero e pensava que nunca seria mãe. E aí nesse dia que eu fui na ginecologista, a minha menstruação estava para vir, né? A minha menstruação estava para vir e eu já estava até sentindo aquelas cólicazinhas assim, que vem antes da menstruação, assim, aquelas cólicazinhas assim, fraquinhas, sabe? Então eu já estava sentindo. Aí eu pensei, não, eu vou menstruar e vai lá saber quando que eu vou engravidar. Só que assim, a menstruação não vinha. Só que como a minha menstruação era desregular, então eu já estava acostumada. Mas eu estava sentindo que tinha alguma coisa diferente. Essa menstruação não vinha, e aquela cólicazinha chata o tempo todo. E eu comecei assim a ter muita dor no estômago, coisa que eu nunca tinha tido. Muita dor no estômago. Me dava uma fome assim, uma fome tão grande. Eu comia um pouquinho e a impressão que dava é que eu enchia. Não cabia mais. Eu comia um pouquinho e já não cabia mais. E eu achei muito estranho isso, muito estranho. Comecei a enjoar com alguns cheiros. O desodorante do meu esposo, principalmente, de manhã, quando ele levantava para se arrumar, para ir trabalhar, que ele passava o desodorante, aqueles desodorantes spray, sabe, aerosol, ele passava assim e eu já sentia aquele cheiro, me enjoava. Eu pegava e me cobria assim com o cobertor, me cobria inteirinha assim para não ficar sentindo aquele cheiro. E eu comecei a estranhar, assim, porque eu nunca tive isso, nunca enjoei, assim, por causa de cheiro, nem nada, né? Então eu comecei a achar estranho, mas, sabe, assim, quando você pensa, pode ser que estou grávida, mas aí, ao mesmo tempo você fala assim, não, acho que não. Pode ser, mas acho que não. É estranho, né? Mas os tentantes, quem é tentante sabe como é que é isso, né? Que às vezes você pensa assim, pode ser que eu tô, mas acho que não. Né? É estranho, mas isso acontece. E eu tava desse jeito. E a minha menstruação atrasou. Aí eu cheguei numa irmã da minha igreja, uma mulher que era da mesma igreja que eu, e eu contei pra ela, né? Aí ela falou, você lembra do que Deus falou pra você, né? Que ia realizar os seus sonhos. Eu falei, lembro. Ela falou assim, mas será que já? Será que já é? Eu falei, eu não sei. Eu falei pra ela, não sei, irmã, mas o negócio tá estranho, tá. Aí eu resolvi esperar mais uns dias e esperei completar 11 dias de atraso. Aí eu peguei e fui num laboratório que tem aqui perto de casa e fiz. Fui de manhã sem falar pro meu marido, sem falar pra ninguém. Eu fui sem dinheiro, olha só como que Deus faz. Eu fui sem dinheiro, cheguei lá, perguntei pra mulher, como que faz pra fazer o exame de gravidez? Aí ela falou assim, você vem aqui, a gente colhe o sangue, e aí, se você vier de manhã, de tarde, já tá pronto. Aí eu perguntei, e como é que é o pagamento? Como que a gente faz com o pagamento? Ela falou, olha, você pode pagar na hora, ou você pode pagar na retirada, ou você pode pagar com cartão. Eu falei, posso fazer com cartão na hora de retirar? Então pode. Aí eu falei, então tá bom, vou fazer assim. E tirei sangue. Não falei pro meu esposo que eu tinha feito, só falei depois que eu já tinha chegado de lá. Falei, fui lá, fiz o exame de gravidez. E agora, seja o que Deus quiser, de tarde você vai lá, passa o cartão e pega o resultado. E
E à tarde, meu esposo trabalhava durante o dia, né? Aí o que ele ia fazer? Ele... como a gente estava sem crédito no celular, aí ele ia pegar o resultado do exame, ia ligar na casa da minha sogra, para mim ligar lá a cobrar, para mim saber o resultado. Olha só, que tramóia que tinha que fazer para mim saber o resultado do exame. E aí nossa, eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa naquele dia. Gente do céu, como eu fiquei ansiosa, nervosa. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para essa ansiedade passar, porque eu não tô aguentando mais. Eu peguei, deitei no sofá lá da casa da minha mãe e dormi. Eu falei, vou dormir porque assim pelo menos eu esqueço. Quando eu acordar já tá quase na hora do meu esposo sair do serviço. E aí eu já vou ligar também lá na minha sogra para saber e pronto. E aí eu levantei, meu esposo saía, não lembro mais se era 5 horas ou se era 5:30 que ele saiu. Acho que era 5 horas que ele saía do serviço. Aí era pra mim ligar na minha sogra às 5:15 da tarde. Porque daí ele ia sair às 5 horas do serviço, ia passar no laboratório, ia ver o resultado, ia ligar pra minha sogra e pra mim ligar pra minha sogra ver o resultado. Aí eu levantei, eram umas 4 horas, e comi alguma coisa, e eu com aquela ansiedade, com aquele nervosismo. Aí eu peguei e vim pra minha casa, ajoelhei na minha cama, na beira da minha cama, e orei. E naquele momento eu chorei, e eu pedi, eu falei, Senhor, se não for positivo, se eu não estiver grávida dessa vez, eu vou desistir. Eu vou voltar a tomar um anticoncepcional e eu vou esquecer porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa espera, essa angústia. E eu vou desistir, eu vou esquecer, eu vou fazer de tudo para esquecer. E quando tiver que vir, quando for para mim engravidar, vai vir mesmo eu tomando anticoncepcional. Isso é meio impossível de acontecer, mas às vezes acontece com algumas mulheres, né? E eu pensei assim, e o dia que for pra vir, vai vir comigo tomando anticoncepcional e eu vou esquecer. Chega, eu não aguento mais. E eu chorei. E essa foi a última oração que eu fiz antes de saber o resultado de exame. Aí eu liguei pra lá, da minha sogra, tremendo, gelada, nervosa, suando frio. Aí eu perguntei, e aí, dona Marlene, o que é? Ela falou assim, Ana. Aí eu falei, é o quê? Você tá? Tô grávida? Tá. Nossa, mas foi uma alegria tão grande quando ela falou, tá grávida. A maior alegria assim que eu senti até hoje. E eu fiquei muito contente, muito feliz, porque é um pouco assim, na hora eu não acreditei, né? Na hora eu não acreditei e virou aquela bagunça assim de emoções, aquela mistura de emoções. E eu chorei, e eu agradeci, e aí eu fui correndo contar pra minha mãe, pro meu pai. A minha mãe tava no telefone aquela hora, e eu esperei ela terminar de falar no telefone pra mim contar. Minha mãe ficou super contente, super feliz, e foi aquela alegria, aquela felicidade, e deu tudo certo, graças a Deus. E eu também vou fazer um outro vídeo daqui uns dias contando como que foi a minha gravidez, porque aconteceram algumas coisinhas assim chatas durante a minha gravidez, aonde Deus também agiu muito na minha vida e na vida do meu bebezinho.